minutos, o Senhor falou para mim: toque neste assunto com a minha igreja. Eu vou tocar neste assunto. Escute bem. As profecias que estão sendo liberadas em toda a terra, nos quatro cantos da terra, ela aponta para um último e maior avivamento de todos os tempos, antes que o arrebatamento da igreja aconteça. E eu chamo isso, eu particularmente nomeei isso de profecias cruzadas, que são o quê? As mesmas profecias liberadas em várias partes do mundo, que dizem a mesma coisa, que Deus escolheu o Brasil para receber o último e o maior avivamento de todos, antes do arrebatamento da igreja. Mas eu só quero lembrar os irmãos que avivamento não é cair, avivamento não é gritar, avivamento não é falar em línguas, avivamento não é pular, avivamento não é saber cantar, nem saber tocar, nem saber pregar, nem saber fazer coisas para Deus. O cair, o pular, o gritar, o falar em línguas são manifestações do Espírito Santo que acontecem quando a nuvem de Deus ela vem sobre um povo, sobre uma igreja. Amém? Mas avivamento na realidade é marido que olha para outra mulher na rua parar de olhar. Isso é avivamento. Avivamento é a pessoa comprar e dizer que vai pagar dia 10 e no dia 10 ela pagar, mas de preferência até antes do dia 10. Isso é avivamento. Avivamento é quem tem o nome sujo e se diz cristão lutar para tirar o seu nome do SPC, do Serasa. Avivamento é você não estacionar o seu carro em local proibido. Avivamento é você não estacionar o seu carro na vaga do deficiente quando você não tem deficiência nenhuma. Avivamento é você respeitar as autoridades que Deus estabeleceu para estar lá, porque a Bíblia fala que não há autoridade que não seja levantada por Deus. Avivamento é um mentiroso parar de contar mentira e só falar a verdade, doa a quem doer e cause o transtorno que tiver que causar por causa da verdade. Avivamento é um jovem namorar, mas não se deitar com a sua namorada antes do casamento. Avivamento é a igreja parar de acessar pornografia pelo celular, pela televisão, pelo computador ou por qualquer outra fonte. Avivamento é a pessoa não abrir sua boca para falar mal da vida de ninguém, para não julgar a ninguém. Avivamento é o filho voltar a obedecer o seu pai e a sua mãe e a respeitá-los. Avivamento é o mais novo ter respeito e honra para aqueles que são mais velhos. Avivamento é o nosso líder disser: vai para cá, e a gente não retrucar e ir exatamente para onde nos foi mandado. Avivamento é uma igreja que faz o que é correto, é uma igreja que anda limpa, é uma igreja que anda pura. Avivamento é uma igreja que não quer pecar. Avivamento é o membro não faltar do culto da Santa Ceia. Avivamento é o membro não faltar de culto nenhum. Avivamento é a igreja viver aquilo que está cantando e viver aquilo que está pregando. Avivamento é tudo isso e muito mais do que isso que eu falei. Isso é avivamento. Deu para você entender? E as profecias cruzadas, elas dizem que as igrejas brasileiras ficarão tão lotadas, que vão começar a se reunir até em estádios. Só que Deus disse para
vim falar para vocês aqui hoje. Se vocês não souberem lidar com as pessoas que vão chegar, o avivamento vai ser um fracasso. Vou te dizer por quê. Porque você está em Jesus, pode ser que hoje você não beba mais. Mas um dia você chegou aqui bebendo. Você não parou de beber no primeiro culto que veio. Teve gente que parou depois de um mês, teve gente que parou depois de 5 meses, teve gente que parou depois de 1 ano, teve gente que parou depois de 2 anos. Então, a Bíblia fala o quê? Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Diz quem? O Senhor. A Bíblia não fala assim, ó, porque a Maria vai convencer a Joana do seu pecado. Não. O Espírito Santo convence o homem do que é pecado, juízo e justiça. Não é papel meu nem seu querer fazer alguém mudar, é papel do Espírito Santo. Então, quando chegar alguém aqui, esse povo que vai entrar, Deus vai mandar para esse último avivamento, eles vão chegar com uma doutrinação do mundo na mente deles. O que é a doutrinação do mundo? É um ensinamento mundano na mente deles. A mente deles foi formada, foi gerada segundo o ensinamento do mundo. E o mundo fala o quê? Que é normal um jovem que namora ter relação sexual com a sua namorada. Então, a pessoa do mundo vai entrar aqui dentro com essa mentalidade, é normal. É normal. A pessoa do mundo vai entrar aqui com aquela mentalidade assim, ó, que não tem problema nenhum em beber, não tem problema nenhum em fumar. Ele aprendeu lá fora que não tem problema nenhum. A pessoa do mundo vai entrar na igreja com roupa curtíssima. Por quê? Porque a moda doutrinou a mente dela de que é normal uma moça andar com a roupa curtíssima. Lá fora é normal você andar num shopping, num calçadão, em qualquer lugar, e você encontrar moças com a polpa da bunda de fora. É normal. Eles aprenderam isso lá no mundo. Eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem a Cristo. Mas a hora que essas pessoas chegarem aqui dentro assim, qual vai ser o seu comportamento? Você vai estar sentado aí, e a hora que entrar uma pessoa dessa na porta, a cabeça de todos vocês vão olhar para lá, com um olhar de julgamento. Seu dedo vai estar pronto para acusá-lo, para apontá-lo. Como você vai tratar os pecadores que Deus quer botar aqui para dentro? Que eles não conhecem a palavra. Você acha um absurdo o estilo de vida lá de fora porque você conheceu a palavra. Então a sua mente foi renovada segundo a palavra de Deus. Mas quem está lá fora não teve uma mente renovada. Então ele vai entrar aqui dentro achando que é normal a vida que ele leva lá fora. E você que já está em Cristo, você vai ter que aprender a se comportar quando pessoas assim entrarem na igreja. Por isso você não vai poder ficar assim, nossa pastor, eu vi a foto do fulano de tal, olha, está indo na igreja, mas estava lá tomando cerveja. Pois é. É você que vai convencer ele a parar de tomar cerveja? Estou fazendo uma pergunta. Não. É você que convence a pessoa a parar de fumar? Não. É você que convence a pessoa a parar de usar aquele tipo de roupa? Não. Quem é que convence? Então não fique julgando a hora que você vê a foto de alguém que está chegando agora, que ainda está bebendo, que ainda está fumando, que ainda está andando de roupa curta. Esse não é papel teu. Esse não é papel teu. O papel teu é interceder por aquela pessoa. O papel teu é orar por ela, porque um dia Deus mudou a tua forma de ver as coisas por causa da palavra. Um dia Deus mudou a tua maneira de se vestir por causa da palavra. Um dia Deus mudou a tua maneira de se comportar por causa da palavra. Então não queiram ser mais santos do que os outros a ponto de apontar o dedo para os pecadores que Deus quer botar para dentro. Aprenda. A Bíblia fala assim lá em Romanos, ó, vocês que são fortes,
Quem que ele chama de forte? O povo que anda com Deus, o povo que conhece a palavra, o povo que chegou ao conhecimento da verdade, o povo que já se limpou. Vocês que são fortes, dever é o que? É uma obrigação. Vocês devem suportar a fraqueza dos fracos. E não devem trazer as coisas para discutir opiniões. Então você que está em Cristo, você que está na palavra, você que sabe que é certo e que é errado, não deve apontar os fracos que vão entrar na igreja doutrinados pelo mundo. Porque eles vão entrar assim. E o Senhor os convida assim. Vinde como estais, diz a palavra. E o fazer com que a pessoa não permaneça como está, é papel do Espírito Santo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja de hoje aponta demais para os outros, e muitas vezes aponta quem não conhece, aponta quem ainda não teve um encontro com Jesus, mas não aponta para si mesmo que diz que já conhece Jesus. E se você não se doutrinar para receber as pessoas do mundo, na doutrina que elas viveram e na doutrina que elas estão, você vai fazer essas pessoas entrar e sair. Elas não vão ficar, porque ninguém quer ficar no lugar onde todo mundo está acusando, onde todo mundo está apontando, onde todo mundo está julgando ela. Ninguém quer ficar num lugar assim. Nem o próprio Jesus ficava em lugares assim. Jesus ficava em ambientes onde ele era bem tratado, onde ele era respeitado. Mas os lugares onde ele não era bem recebido, ele saía, e ele ainda ensinou: quando vocês entrarem no lugar e não forem bem recebidos, saia de lá e sacode a poeira. Então, nós não poderemos estar julgando e julgando. Nós temos que ter paciência, esperar o trabalhar de Deus, esperar o agir de Deus. Amém? Amém. Até que a pessoa tenha um encontro verdadeiro com Jesus. E quando ela tiver um encontro verdadeiro com Jesus, ela vai perder a vontade de beber, ela vai perder a vontade de fumar, ela vai perder a vontade de fazer o que não deve, ela vai perder a vontade de falar bobagem, ela vai perder a vontade de murmurar, e aí tudo bem. Ela conheceu Jesus, se limpou, se lavou. Glória a Deus. Tudo que eu estou falando é com base na Bíblia. Aí vamos fazer de conta que agora, depois dessa pessoa ter tido um encontro com Deus, ter tido uma transformação, essa pessoa resolve pegar o pezinho dela e dar uma botadinha no mundo de novo. Agora ela já é conhecedora da palavra. Quando ela dá esse pezinho no mundo de novo, ela se tornou ímpio. Aí o ímpio é outros 500. Com o ímpio é outra história. E a Bíblia fala em Salmos que Deus odeia o ímpio. Deus odeia o ímpio. Se aquela pessoa se tornou ímpia e ela quis sair da presença de Deus, tentamos de tudo para que ela não saísse, tentamos de tudo para que ela ficasse na palavra do Senhor, mas ela não quis ficar, então amém, deixa que vá. Mas se aquela pessoa se tornou ímpia e quer continuar na igreja sendo ímpia, a Bíblia fala que nós temos que prestar muito bem atenção no nosso meio, quem causa divisões. Sabe o que é uma divisão? Divisão significa duas visões. É aquela pessoa que está na igreja, mas ela tem uma visão diferente da visão do altar, da visão da palavra. Ela acha que não é bem assim. Então ela está lá dentro, mas ela acha que não é assim que as coisas funcionam. O que ela é? O que ela está fazendo lá? Causando uma divisão, porque ela tem uma visão a respeito de um assunto, quando a Bíblia tem outra. Então a Bíblia fala: preste atenção no meio de vocês, quem são aqueles que causam divisões e também escândalos.
não tenham parte com essa pessoa, e nem na mesa se assentem para comer com elas. Deu para você entender? Nós estamos na palavra, estamos na vontade de Deus, na verdade de Deus. Amém? Mas o que acontece hoje em dia é o contrário. A pessoa chega sem conhecer a palavra e nós queremos maltratá-los, pelo jeito que falam, pelo jeito que vestem, pelo jeito que andam, pelo jeito que comem. Queremos maltratá-los, mas eles vieram sem saber, não conhecem nada, estão na ignorância. Aí o que acontece? Aqueles que sabem e fazem tudo errado, nós queremos tratar aqui, ó. Queremos tratar aqui, ó. Quando a Bíblia fala não, quando a Bíblia diz não, então vamos nos policiar. Por quê? Esse último avivamento, ele vai chegar. E se você não estiver atento para receber essas pessoas que vão chegar ensinadas de forma errada pelo mundo, você vai fazer essas pessoas se perderem. Daí o que vai acontecer com você? Melhor fora que você não tivesse nascido, do que você fazer se perder qualquer um dos pequeninos que se achegarem até Jesus. Se alguém se perder pelo teu dedo acusador, se alguém se perder porque você que é forte não suportou os fracos, você vai ter que dar conta daquela alma que se perdeu. E a palavra fala: melhor pendurasse uma pedra no pescoço, se jogasse no mar, do que fazer se perder qualquer pessoa. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. Por tal maneira significa, não tem como explicar que amor é esse. Não há explicação para esse amor. Deus amou o mundo de uma maneira que não tem como explicar, que deu o seu único filho para morrer, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus fala que é a vontade do Senhor que todos sejam salvos. Mas isso não significa que porque é a vontade dele que todos sejam salvos, que todos serão salvos. Porque a Bíblia fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Temor significa respeito, tremor, muito respeito. Temos que desenvolver a salvação com respeito e com muito respeito. Porque aquele que faz a vontade do Senhor, ele não provará o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Então, estejamos prontos. Paulo disse que nós somos a carta viva do Evangelho. Por que ele fala carta viva? Quando você vai ver o início de qualquer epístola que Paulo escreveu, está escrito lá, epístola, que é uma carta, carta aos Colossenses, carta aos Gálatas, carta aos Filipenses, carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. O que é o quê? É a palavra de Deus escrita. Quando Paulo fala assim, ó, vocês são a carta viva, ele está dizendo assim, vocês são a palavra de Deus pregada com atitude. Vocês são a carta viva, é você o Evangelho pregado em vida. Enquanto você anda, você está pregando. Enquanto você fala, o teu jeito de falar prega o Evangelho. A forma como você age com as pessoas mostra o Evangelho. Então Paulo falou assim, vocês são cartas vivas de Cristo Jesus. Por isso que ele fala assim, olha, em todo tempo prega, e se for preciso,
use palavras. O que é que ele estava dizendo então? Pregue com a vida de vocês. Preguem com o comportamento de vocês. Pregue para a família se comportando bem dentro de casa. O que a mulher vai pregar para o marido? Sendo a esposa que a Bíblia manda ela ser. Se ela for uma esposa obediente, submissa, ela está pregando o evangelho para o marido dela, sendo submissa, sendo obediente. Diga glória a Deus. Se o marido quer pregar o evangelho para sua mulher, mas não vai usar a palavra, como que ele vai pregar? Amando a sua mulher e dando a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Quando o marido ama a mulher e dá a vida por ela, ele está pregando o evangelho para ela sem precisar de usar palavras. Aí eu pergunto aqui hoje: que tipo de evangelho nós estamos pregando? Como que você age dentro da sua casa? Quem é você dentro de casa? As suas atitudes têm base na Bíblia? As coisas que você fala é amparada pela palavra? Tem base na palavra? A forma como você fala tem base na palavra? A forma como você reage num problema lá no teu trabalho tem base na palavra? A forma como você trata teus pais dentro de casa tem base na palavra? A forma como você trata seu pastor na igreja tem base na palavra? A forma como você trata os diáconos da igreja tem base na palavra? Se não tem, você está pregando uma outra coisa. Porque assim, vou te dizer uma coisa: se você faz o que é correto, você está pregando o evangelho como ele é. Mas se você faz o que é errado, você está fazendo o que Paulo falou, você está pregando outro evangelho. E qualquer pessoa que pregar outro evangelho que vai além daquele que está escrito, o apóstolo Paulo fala assim: essa pessoa seja amaldiçoada. Talvez você está debaixo de maldição porque a tua forma de viver prega um evangelho distorcido. Prega um evangelho que não é esse. E uma pessoa amaldiçoada, a maldição não tem campanha que tira ela. A maldição não tem 7 sexta-feira que tira ela. Porque a maldição quem põe é Deus. É claro, com maldição vocês são amaldiçoados. E a maldição sem causa não pode vir e não vai repousar sobre a cabeça de ninguém. A maldição só vem quando há uma causa. E a Bíblia fala quando é que a maldição vem. Deuteronômio fala quando é que a maldição vem. A maldição vem quando nós não obedecemos a palavra do Senhor. E aí a Bíblia diz mais: se você é maldito, você vai ser maldito quando entrar numa casa, quando entrar numa loja, quando entrar numa igreja, quando entrar na casa do teu parente. Você vai ser maldito quando entrar no mercado, quando entrar no açougue, quando entrar em uma cidade. Você vai ser maldito quando estiver morando no campo, na zona rural. Você vai ser maldito quando morar no sítio, na chácara, numa fazenda. E você também vai ser maldito quando entrares na cidade, seja ela qual for. E a Bíblia continua dizendo: vai ser maldito também a tua família, os teus animais, os teus servos. Se você tem pessoas que você é patrão delas, até elas se tornam malditas porque você é maldito. E eu me torno maldito quando eu prego em vida um outro evangelho. Quando eu conto a mentira para ela,
A Bíblia fala: não mintais uns aos outros, fale cada um a verdade para com o seu próximo. É isso que o Evangelho fala. Mas quando eu minto para ela, eu estou pregando outro Evangelho. E quando eu prego outro Evangelho, eu me torno maldito. Então o que é que temos pregado? Somos uma bênção ou somos uma maldição? Pastor, eu vim aqui saber por que eu estou doente. Você está doente por causa disso? Eu vim saber por que eu estou com problema em casa. Você está com problema em casa por causa disso. Pastor, eu vim saber por que a porta para mim está fechada. A porta para você está fechada por causa disso. Porque você precisa viver de acordo com aquilo que o Evangelho fala. Você precisa, em vida, em atitudes, em comportamento, pregar o Evangelho que não vai além do que o que está escrito. Fazendo assim, você é bendito. Abraão era bendito. E Deus falou para ele: em você, através de você, porque você é uma bênção, eu farei também benditas, abençoadas todas as famílias da terra. A pessoa abençoada, ela pode abençoar tudo que está perto dela, tudo que está ao redor dela. Mas uma pessoa amaldiçoada, ela amaldiçoa tudo que está perto dela e tudo que está ao redor dela. Pregue com vida. Seja fiel. Trate bem os seus pais. Honre os seus pais. Respeite os seus pais. Ame os seus pais. Respeite a sua esposa. Ame a sua esposa. Dê a vida por ela. Respeite o seu marido. Ame o seu marido. Seja submissa ao seu marido. Não faça coisas escondidas do seu marido. Ame os seus filhos. Ensine eles o caminho que eles têm que andar. Mostra para eles a palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala: você vai inculcar na cabeça dos seus filhos as minhas palavras, disse Deus. Quando você levantar de manhã e sentar na mesa, isso é Bíblia. Diga para os teus filhos os meus preceitos, os meus mandamentos, as minhas vontades. Quando você estiver caminhando de mão dada com o seu filho na rua, vai falando para ele no caminho sobre a minha palavra. Quando você sentar na mesa para almoçar, fale para os seus filhos da minha palavra. Quando você for abençoá-los para que eles venham dormir, fale da minha palavra. Ensina a teus filhos o caminho que eles têm que andar. Respeite as autoridades constituídas por Deus. Respeite aqueles que trabalham na igreja. Respeite o pastor que trabalha na igreja. A Bíblia fala que você tem que ter máxima consideração e amor por aquele que vos presidem no Senhor. Quem me preside no Senhor? O bispo. Eu tenho que tê-lo em máxima consideração e amor. E a Bíblia fala: por causa do trabalho que eles realizam, que não é um trabalho fácil, como muitos de vocês pensam que é. Então você tem que ter a liderança da igreja em máxima consideração e amor. Trate bem, trate com respeito, não grite com as autoridades que Deus estabeleceu, não responda, não seja altercadores. Altercadores não sejam questionadores, murmuradores, reclamadores. Pregue o Evangelho com a vida. E se for necessário, use palavras.
Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Se for preciso, use palavras. Se submeta ao seu patrão, mas ele é mau. A Bíblia fala lá em Pedro que você tem que se submeter àqueles que te lideram, sejam eles bons ou maus. Bons ou maus. Em algumas traduções diz se eles forem bons ou cruéis. Se submeta. Não fale mal de uma autoridade. A Bíblia fala em Eclesiastes: não pense mal de um rei, nem se você estiver nos seus aposentos. Em outra tradução, não pense mal de uma autoridade, nem quando você estiver deitado na sua cama, com a cabeça no travesseiro, porque alguém vai levar a notícia para ele do que você está pensando. Quando Joabe quis trazer Absalão de volta para o reinado, ele chamou uma mulher e disse para aquela mulher: finge que você está de luto e vai até o rei Davi e fale para ele tudo que eu vou mandar você falar. E ela foi e falou, e o rei atendeu a vontade dela. E o rei falou para ela: eu posso te fazer só uma pergunta? Você está aqui porque Joabe mandou, não foi? Joabe que mandou você inventar essa história, não foi? E ela disse: meu Senhor, como vive o Senhor, não tem como esconder nada do Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. É o que Eclesiastes fala. Alguém vai levar notícia para o rei do que você anda falando, do que você anda pensando, do que você anda fazendo. Você não esconde nada do teu pai. Você não esconde nada da sua mãe. Você não esconde nada do pastor da igreja. De um jeito ou de outro o pastor vai saber. De um jeito ou de outro a tua mãe e teu pai vai saber. De um jeito ou de outro o teu patrão vai saber que você está roubando a empresa, que você está prejudicando a empresa. De um jeito ou de outro a tua mulher vai saber que você está traindo ela. Porque não tem como você querer enganar uma pessoa que foi colocada em uma posição de autoridade. Então ande limpo, ande reto. Só não consegue enxergar o que o Espírito Santo tem feito nesses últimos dias aquele que é carnal. Só não está conseguindo ver como que Deus tem falado com o seu povo, com a sua igreja nesses últimos dias, aquele que é carnal. Porque o Senhor tem tocado em áreas da nossa vida que estavam em trevas. O Senhor tem tocado em áreas da nossa vida que estavam deficientes. E por quê? Hebreus 12 fala por quê? Porque Ele quer que a gente faça caminhos retos para os nossos pés, para que o manco seja curado, para que aquele que está andando com deficiência ande normalmente, sem dificuldade nenhuma. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando com a igreja. Amém? Amém? Então pregue em vida. Não pregue outra coisa em vida não, porque senão você vai ser amaldiçoado. E quando a maldição vem, meu irmão, só Deus pode tirar. É por isso que a palavra fala que Ele fez a ferida e a ligará. A liga significa o curativo. Ele faz a ferida e Ele deixa a ferida aberta até que o povo reconheça que está ferido porque falhou, porque errou, porque pecou, porque fez o que não devia. E a ferida fica exposta. Está na Bíblia isso. A ferida fica aberta. E aí o que é que acontece? Enquanto as pessoas não reconhecem os seus erros, seus pecados, suas falhas, suas iniquidades, a ferida fica aberta. Na hora que a pessoa reconhece, ela vai até os pés do Senhor, ela pede perdão ao Senhor. Agora Deus vai entrar com o tratamento da ferida e com o curativo sobre a ferida. Por isso que a palavra fala: vinde
e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas através da gente voltar para Ele, Ele nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Ou seja, Ele fez a ferida, mas agora, como a gente vai voltar para Ele, Ele vai fazer o curativo. Diga glória a Deus. Mas esse curativo só acontece quando a gente vai para os pés do Senhor e reconhece que falhou, que pecou, que fez o que não devia. E se eu não for, pastor, se você não for, a ferida continua aberta. Se você não for, a ferida continua causando dor. Se você não for, a ferida continua aberta e você pode correr o risco de um bicho botar algum ovo na ferida e gerar larvas e bichos que vão comer você, por causa de uma ferida aberta. Uma ferida aberta permite que demônios vá comendo a gente aos poucos, que demônios vá acabando com a nossa vida aos poucos, que demônios vá acabando com a nossa casa aos poucos. Então não é bom ter uma ferida aberta. E a ferida abre quando a gente desobedece a Deus. A ferida abre quando a gente não faz o que Deus quer. E fica aberta até quando a gente reconhece que está errado. Quando a gente volta para Deus, aí a ferida fecha. Pode ficar a marca, mas não dói mais. Não há mais perigo de nenhum bicho entrar ali. Está entendendo, igreja? Então fecha as feridas. Volte para Deus. Pregue em vida. Temos que estar pronto para esse grande avivamento. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Olha, eu já preguei, tá? Só não mandei abrir, mas você viu que tudo que eu falei está na Bíblia, né? Quem costuma ler a Bíblia já viu que eu devo ter falado uns 20 versículos. Eu devo ter passado por umas 20 passagens. Quem lê a Bíblia. Amém? Fazer igual o rouco. Eu vou pregar e não vou falar onde que está. Não vou mandar abrir. Depois você procura na tua casa. Aleluia. Vamos fazer a apresentação do Hector de Oliveira. Pode subir aqui, Patrícia.